Quem não reconhece essa música provavelmente estava morando debaixo de uma ponte nos últimos 60 anos. A família Addams é um ícone da cultura pop e a prova disso é que ano passado, em 2022, estourou um dos maiores lançamentos da Netflix nos últimos tempos. Estamos falando da série Wandinha. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre essa série, além de, claro, contextualizar vocês sobre todo o universo criado por Charles Addams, logo depois da vinheta. Então aproveita e já deixa o seu like aí para valorizar o nosso trampo e se inscreve no canal. Seja bem-vindo ao canal Super 5. Como foi dito antes da intro, a família Addams foi criada pelo cartunista Charles Addams e suas primeiras aparições foram em tiras de jornal avulsas em 1937. E como é de costume nessas obras que nasceram de tirinhas de jornal, os personagens inicialmente não tinham nome e nenhum tipo de aprofundamento. Charles não tinha lá muita intenção de transformá-los em algo maior. O autor apenas aproveitava o cantinho que ele tinha no jornal para mostrar o seu fascínio pelo bizarro. Inclusive, vamos nos aprofundar nisso já já. Tanto que os personagens sequer tinham nomes e o vínculo entre eles só foi criado depois de anos de publicação. Ou seja, a tal da família Addams nem sequer era uma família para início de conversa. O próprio sobrenome deles só é Addams porque em inglês as pessoas se referiam a esses personagens como Addams Family, com apóstrofo no final. Esse apóstrofo indica que algo é de posse de alguém, mas de tanto chamarem assim, quando os personagens foram levados para a TV, a família acabou sendo batizada com esse sobrenome, tirando o apóstrofo do final e virando oficialmente a família Addams, e não mais a família do Addams. E por falar nisso, a série de TV da família foi ao ar pela primeira vez em 1964, no formato de uma sitcom, que é basicamente uma comédia cotidiana, e foi por causa dela que os personagens ganharam essa forma que a gente conhece hoje, inclusive nas tirinhas, já que Charles Addams continuou as publicando até a sua morte em 1988, além de ter feito parte do desenvolvimento e da criação da série. Existem algumas diferenças entre as personalidades e até a aparência de alguns dos personagens, dependendo da adaptação. Os que mais se diferem são o Gomes, que a aparência dele é muito diferente na série dos anos 60 e no filme dos anos 90, só na série da Wandinha e na animação de 2019 que ele ficou mais parecido com o personagem das tirinhas, e a própria Wandinha, que apesar de suas características mais mórbidas e melancólicas estarem presentes em todas as versões, ela acaba sendo mais doce nas tirinhas, tendo inclusive uma relação bem fofa até com seu pai Gomes. Com o passar do tempo ela foi ficando mais fria, e a Wandinha que vemos na série da Netflix é o ápice disso, tendo influência direta da personagem do filme dos anos 90, interpretada pela Christina Ricci. Mas só no roteiro, porque a própria atriz da Wandinha na série, Jenna Ortega, já disse em entrevista que ela não pediu dicas à atriz original e não se deixou influenciar pela interpretação da Wandinha dos anos 90. Toda a ideia da família Addams veio de uma certa curiosidade por parte do público americano em relação a famílias católicas latinas. E antes de continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo ao vídeo para que ouça essa parte até o final antes de tirar qualquer conclusão precipitada, já que esse é um assunto muito delicado e fala sobre uma problemática em relação à criação da família Addams. Então, por favor, veja até o final e depois, se quiser, comente seu ponto de vista. Continuando, apesar de enxergarmos os Addams de forma cativante e carismática, muita gente não sabe que a idealização dessa família vem de uma visão estereotipada de famílias latinas, tanto que o pai se chama Gomes, e de seus costumes católicos também. Para um público majoritariamente protestante e estadunidense, é estranha a maneira como católicos fazem questão de relembrar a crucificação de Cristo e sempre mostrando essa parte de sua história de forma intensa, explícita e principalmente mórbida, um adjetivo que usamos várias vezes aqui para se referir à família Addams. E é por isso que eles possuem todo esse ar sombrio. Era uma forma de satirizar essa relação dos católicos com a figura do mártir, algo que, na visão do autor Charles Addams, era algo curiosamente macabro. A estrutura deles é curiosa também. Se você reparar, eles são basicamente uma família extensa, e isso é algo que realmente acontece dentro de lares latinos, onde bisavós e bisnetos acabam morando todos na mesma casa devido a toda uma construção social e de classe. Outro aspecto que denuncia esse estereótipo é a relação de Gomes e Mortícia, que é um casal com um relacionamento ardente e fogoso, principalmente da parte do Gomes, que é sempre mostrado como um cavalheiro caliente à la Antônio Bandeiras. Apesar de tudo isso, a família Addams conseguiu superar a visão de seu autor e se transformou num fenômeno da cultura pop,
E resultado disso foi um casamento desse universo bizarro e gótico, criado por Charles Addams, com um grande diretor, Tim Burton. Era esperado que em algum momento esse cara fosse fazer algo com a família Addams, é totalmente a vibe dele, tanto que a série já chamou muita atenção logo que a sua produção foi anunciada em setembro de 2021, mais de um ano antes de sua estreia. Mas enfim, a série finalmente saiu e agora podemos avaliar se o trabalho de Burton valeu a pena. Como foi dito aqui, a família Addams possui algumas diferenças dependendo da adaptação. O visual dos personagens aqui na série é bem fiel ao das tirinhas, mas o universo em volta deles é um pouco diferente, já que Tim Burton decidiu expandir ainda mais o lado sobrenatural, colocando a Wandinha numa escola de magia e bruxaria de Hogwarts, praticamente. Muita gente vai estranhar isso de início, até aparecer a mãozinha e você se lembrar que isso é totalmente normal. A série gira em torno da personalidade fria e apática da Wandinha, entrando em conflito com a sua adolescência, e todas as adversidades que essa etapa da vida vão provocar nela. Ela começa a ser um pouco mais sociável, mas só um pouco, bem pouco mesmo, mais empática, ou menos antipática pelo menos. Ela desenvolve sentimentos e demonstra interesse num garoto chamado Tyler, mas é um interesse mínimo também, enfim, é a Wandinha sendo Wandinha, né? E tudo isso gera uma série adolescente com uma temática de horror e uma estética gótica bem típica da família Addams e do Tim Burton. É basicamente um prato cheio para muitos jovens que adoram se vestir de preto, escutam pop punk, rock emo e adoram pagar de sombrio, trevoso, frio e calculista. Inclusive isso gerou um fenômeno no mínimo engraçado, em que muitas meninas começaram a se vestir que nem a Wandinha, fazendo a dança da personagem no TikTok e dizendo que a personagem é literalmente ela. Algo bem parecido com os caras que se vestem de Thomas Shelby e se acham o Homem Sigma. É engraçado porque normalmente as pessoas que fazem isso acham a Wandinha muito legal por ser uma pessoa detestável, sabe? Sendo que esse é justamente o arco da personagem na série da Netflix. É sobre a Wandinha aprendendo a ser uma pessoa melhor, como costuma ser na vida real mesmo, em que a nossa adolescência é a fase mais importante da nossa vida, já que vai definir muita coisa sobre quem somos. E vale lembrar também que essa personagem é propositalmente uma caricatura, e o próprio intuito do seu criador era de criar uma família estereotipada, como contamos aqui no início do vídeo. Então você dizer que a Wandinha é literalmente você é algo que não faz sentido, já que a personagem é apresentada de uma forma muito irreal, apesar dela ter sido mais humanizada nessa série. Enfim, mas isso tudo não tira o mérito da série, que é bem bacana, apesar de ter uma fórmula um tanto manjada. Quem já assistiu outras produções adolescentes, ainda mais tramas de mistério como Riverdale, por exemplo, vai reconhecer isso logo de cara. Mas não tem problema, já que o interessante dessa temporada é justamente ver esses clichês em contraste com toda a vibe macabra do universo da família Addams, mas é algo que os produtores têm que se atentar nas próximas temporadas para que a série não fique repetitiva e a Netflix não cancele mais um projeto com grande potencial. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Então eu peço mais uma vez para que vocês deixem o seu like, comentem caso tenha faltado alguma informação, fazendo seus elogios ou suas críticas, que nós vamos ler tudo e responder a todos. Se inscreve aí no canal para não se perder os próximos vídeos e eu espero ver vocês aqui de novo. Até o próximo Super 5. Boa noite, meninas. Eu sou a senhora Thornhill. A Enid deve ter te dado as boas-vindas de nunca mais. Ela tá me sufocando com a hospitalidade. Quero retribuir o favor. No sono dela.